Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Bom, eu sou o Adilson Pera, professor de Direito Administrativo aqui do Jornal dos Concursos, e hoje estou aqui para conversarmos sobre consórcios públicos, que é uma espécie de contrato administrativo que é regulado pela lei, deixa eu já colocar aqui, Lei 11.107 de 2005. E essa Lei 11.107 de 2005, ela foi regulamentada pelo decreto, vou pegar aqui, está um pouquinho sensível aqui a caneta, pelo decreto 6.017 de 2007, tá? Então a Lei 11.107 de 2005 trata dos consórcios públicos e essa lei ela foi regulamentada pelo decreto 6.017 de 2007. Bom, o que é o consórcio público? Pessoal, consórcio público é uma espécie de contrato administrativo firmado entre entes públicos para a realização de atividades de interesse comum desses chamados entes consorciados. Então o contrato pode ser firmado entre vários municípios, o contrato pode ser firmado entre vários estados da federação, pode ser firmado entre estados e municípios, pode ser firmado entre estados e União, e pode ser firmado também entre município e União. Mas neste caso, se ele for firmado entre município e União, o estado da federação, a qual pertençam tais municípios, também terá que fazer parte do consórcio. Tá? É o que dispõe o artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 11.107 de 2005. Olha só, o artigo 1º, parágrafo 2º da lei estabelece o seguinte: a União somente participará de consórcios públicos em que também façam parte todos os estados em cujos territórios estejam situados os municípios consorciados. Tá? É o artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 11.107 de 2005. Então, o município vai firmar um consórcio com a União, o estado da federação, a qual esteja inserido aquele município, esse estado também tem que fazer parte do consórcio. Tá legal? Tranquilos? Muito bem. Pessoal, o consórcio público será constituído para atuação nas mais diversas áreas, como saúde, transporte, turismo, construção de estradas e serviços em geral. Então imagine o seguinte, uma rodovia vai passar por vários municípios. Então esses municípios se unem e firmam um consórcio público. Tá legal? Tranquilos? Beleza. Então o consórcio público é uma espécie de contrato administrativo firmado entre entes públicos para a realização de atividades de interesse comum dos entes consorciados. Legal. Pessoal, seguinte, para a gestão dessa atividade, será criada, por lei, uma nova pessoa jurídica. E essa nova pessoa jurídica, de acordo com a lei, pode ser de direito público ou de direito privado. Tá? Então, olha só, será criada uma nova pessoa jurídica que pode ser de direito público ou pode ser de direito privado. E aí tem um detalhezinho interessante. Se ela for de direito público, ela recebe o nome de associação pública. É o que a lei denominou de associação pública. Tá? Essa associação pública, ela é uma pessoa jurídica de direito público, conforme dispõe o artigo 41, inciso 4 do Código Civil. Tá? O artigo 41, inciso 4 do Código Civil fala, são pessoas jurídicas de direito público as autarquias e as associações públicas. Só que, quando foi inserido tal previsão no Código Civil, ainda não havia a edição do Decreto 6.017 de 2007. Posteriormente, com a edição desse decreto, o decreto expressamente estabeleceu que esta associação pública tem natureza autárquica. Tá? Então,
esta pessoa jurídica de direito público, que a lei chama de associação pública, o decreto estabeleceu que tem natureza autárquica e vai integrar a administração indireta de cada um dos entes consorciados. Tá? Por isso que esta autarquia, ela vem sendo chamada de autarquia multifederada ou interfederativa, porque integra a administração indireta de cada um dos entes consorciados. Tá legal? Tranquilos? Pera, e se for de direito privado? Aí, ela é uma pessoa jurídica de direito privado normal, tá? É necessário registro, como qualquer outra pessoa jurídica normal. Quem define se ela será regida pelo direito público ou pelo direito privado são os próprios entes consorciados, e isso será previsto na lei que instituir essa pessoa jurídica. Certo? Tranquilo? Então é importante guardar que se ela for de direito público, ela se constitui uma associação pública, a lei chamou de associação pública, e essa associação pública tem natureza autárquica de acordo com o decreto 6.017 de 2007. Tá legal? Então, a autarquia multifederada ou interfederativa é essa. E é comum já você pegar em algumas doutrinas, quando se fala em classificação de autarquia, aparece lá associação pública. E é essa associação pública que a gente está falando aqui. Tá? É uma pessoa jurídica de direito público que foi originada por meio da realização de um consórcio público. Tá certo? Beleza. Joia. Bom, Pera, com relação à responsabilidade por eventuais danos, né, causados pelo consórcio, como é que funciona? Funciona da seguinte forma, gente. O artigo 37, vamos começar pela Constituição Federal. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, ele estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado que prestam serviços públicos responderão em regra de forma objetiva, né, pelos danos que seus agentes agindo nesta qualidade causarem a terceiros, garantido o direito de regresso contra o agente causador do dano. Tá, então o particular que sofre um dano decorrente de uma atuação estatal aciona em juízo pleiteando indenização a pessoa jurídica, e esta move ação regressiva contra o agente causador do dano, se demonstrado dolo ou culpa. Tá legal? Legal. Bom, num consórcio público é constituída uma nova pessoa jurídica, que nós falamos, pode ser de direito público, natureza autárquica, ou pode ser de direito privado. Tá certo? Beleza. Esta pessoa jurídica, ela tem a responsabilidade objetiva. Então, quem responde pelos danos que o consórcio cause a terceiros é esta nova pessoa jurídica que foi criada para a gestão daquela atividade que será desempenhada pelos entes consorciados de forma conjugada, de forma conjunta. Tá? A responsabilidade dos entes consorciados, que estão aqui dentro, né, é solidária, até que se defina com precisão se há algum ente responsável. Aí quem responderá é o ente. Entendeu? Então, em princípio, quem responde é esta pessoa jurídica, a responsabilidade é objetiva. A responsabilidade entre os entes consorciados é solidária, tá? Até que se saiba efetivamente quem foi o causador do dano. Tá legal? Gente, isso consta no artigo 6º da Lei 11.107 de 2005, tá? Olha só, vou ler um trechinho aqui de um texto. No consórcio é criada uma nova pessoa jurídica que responde de forma objetiva. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Pelos danos causados a terceiros, respondendo o ente consorciado apenas subsidiariamente, tá? Mas é importante registrar que a responsabilidade dos entes consorciados entre si é solidária, até que haja decisão que indique o responsável pelo dano causado. Tá? Artigo 6º da Lei 11.107 de 2005.
Então, os entes consorciados respondem de forma subsidiária e solidária, até que se saiba efetivamente o responsável pelo dano causado. Tá legal? Beleza? Mas quando se fala em responsabilidade do consórcio, em princípio você tem que pensar nesta nova pessoa jurídica aqui que foi criada, tá? Que pode ser de direito público ou de direito privado. Tá legal? Tranquilos? Beleza. Porque os entes consorciados responderão apenas subsidiariamente. E a responsabilidade entre eles é solidária até que se saiba efetivamente o responsável pelo dano causado. Ok? Dá uma olhadinha lá no artigo 6º da Lei 11.107 de 2005. Gente, essa lei dos consórcios públicos, ela estabelece alguns instrumentos interessantes, tá? Que é bacana a gente dar uma olhadinha nos conceitos. Quais instrumentos? Pera, vou colocar aqui. Essa lei, gente, ela trata do protocolo de intenções, ela trata do contrato de programa e também trata do contrato de rateio. Ué, pera, são outros contratos? São instrumentos relacionados ao consórcio público. Então, a lei dos consórcios públicos é que estabelece a realização desses instrumentos. Então, serão firmados esses instrumentos quando for firmado um consórcio público. Tá legal? Bom, vamos começar com o protocolo de intenções. Diz a lei que o protocolo de intenções será ratificado por lei pelos entes consorciados antes de se firmar um consórcio, tá? E nele, no protocolo de intenções, constará, entre outros pontos, quem são os entes consorciados, a finalidade e o prazo de duração do consórcio, se terá natureza de direito público ou de direito privado, as formas de provimento e de vacância, bem como a remuneração dos empregados públicos, entre outros, tá? Então, a lei utiliza a expressão empregados públicos, portanto, serão regidos pela CLT. Pera, ué, mas a autarquia pode contratar pela CLT? Pode, né? Pode. Hoje, quando se fala, abrindo um parênteses aqui, quando se fala em regime jurídico único, o regime jurídico único é um único de todos os servidores, tá? Então, se todos são que ocupam aquele cargo, então, se todos que ocupam aquele cargo são regidos por estatuto, então o regime jurídico único deles é o estatutário, tá? Se todos que ocupam aquele cargo são regidos pela CLT, então o regime jurídico único deles é a CLT, tá? Então, hoje, prevalece o entendimento, há uma certa divergência sim, mas prevalece o entendimento que quando se fala em regime jurídico único, é um único de todos os servidores, tá? Seja ele estatutário, seja ele seletista. Então é perfeitamente possível que a autarquia crie um novo cargo, né, por lei, e lhe dê o regime seletista, tá? Ora, recentemente você teve um concurso público do Detran, tá? O Detran que agora tem natureza autárquica, né, desde o começo de 2013, tem natureza autárquica, e no finalzinho do ano passado, finalzinho de 2013, teve um concurso público para o Detran, portanto, autarquia, pessoa jurídica de direito público, e o cargo era regido pela CLT. Então, é perfeitamente possível que a autarquia contrate pela CLT. União, Estado, município também pode contratar pela CLT se esse for o regime jurídico único daqueles servidores, ou se ele foi um cargo novo que foi criado e foi lhe dado regime seletista. É perfeitamente possível. Tá legal? Tá bom? Alguns cargos, já que a gente está comentando disso, não custa mencionar. De acordo com a professora Maria Silva Zanella de Pietro, alguns cargos devem ser regidos por estatuto, tá? Por conta da importância das atribuições decorrentes
do exercício, né, daquela função, como, por exemplo, os procuradores, os magistrados, os promotores de justiça, devem ser regidos por estatuto de acordo com a professora Maria Silva Zanella de Pietro. Tá legal? Tranquilos? Muito bem. Joia. Então o protocolo de intenções, ele é ratificado antes de ser firmado um consórcio público. Tá legal? Bom, o contrato de programa. Gente, o contrato de programa, ele estabelece as obrigações, os ônus, as responsabilidades que cada ente consorciado assumiu perante o consórcio. E quando eu falo perante o consórcio, é perante essa nova pessoa jurídica que foi criada. Tá? Num primeiro momento, quando você fala o consórcio, você tem que pensar que tem uma pessoa jurídica nova que foi criada ali, que é a que responde de forma objetiva, como eu comentei aqui. Tá certo? Então, os entes consorciados, né, que firmaram o consórcio, que são os entes públicos, eles assumem responsabilidades, eles assumem obrigações, eles assumem ônus. E isso vai constar no chamado contrato de programa. Tá legal? De acordo com a professora Odete Medawar, esse contrato de programa também pode ser chamado de contrato de plano. Tá bom? Então, um contrato de programa é sinônimo de contrato de plano, de acordo com a professora Odete Medawar. Tá legal? Muito bem. O contrato de rateio. Olha como dá pra gente guardar. Rateio, né? É feito um rateio. Então, no contrato de rateio, constam os recursos financeiros que foram entregues por cada ente consorciado. Tá? Os recursos financeiros entregues por cada ente consorciado. Então, perceba que você tem, antes, né, de ser firmado um consórcio público, o protocolo de intenções, onde vai constar uma série de informações, né, que vão nortear o consórcio, e também você tem o contrato de programa e o contrato de rateio. Então, são instrumentos relacionados ao consórcio público. Tá certo? Tranquilos? Só uma dica. Eu vejo uma série de questõezinhas de concursos públicos e de exames da OAB misturando informações do consórcio público com a parceria público-privada, tá? Que é uma outra espécie de contrato administrativo que a gente vai ver aqui em módulo próprio. Toma cuidado. A parceria público-privada também é espécie de contrato administrativo, mas é firmado entre o parceiro público, que é o ente público, e um parceiro privado, que é o particular. Tá? Então não tem nada a ver com esse consórcio público que a gente está falando aqui. Tá? São as concessões patrocinadas ou administrativas. Isso que é PPP, parceria público-privada. Tá? O consórcio público é uma outra espécie de contrato administrativo. Então toma cuidado, porque é comum você ver questãozinha de prova dando informação de PPP, mas chamando de consórcio, e vice-versa. Tá legal? Outra coisa que você também não pode confundir, o consórcio público com o consórcio de empresas, que é do direito privado. Tá? O consórcio de empresas é figura do direito empresarial. São pessoas jurídicas de direito privado que se unem para desempenhar uma atividade de forma conjugada. Tá? Isso é um consórcio de empresas. Eles se juntam, registram essa união na junta comercial, recebe o nome de joint venture, tá? E eles prestam aquele serviço de natureza de forma conjugada. Tá? Então, o consórcio de empresas é figura do direito empresarial. O consórcio público, aí é figura do direito administrativo, é espécie de contrato administrativo. Tá certo? Cuidado para não confundir aí as informações. Tá bom? Tranquilos? Muito bem, então, gente. Eu encerro por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo encontro. Bons estudos. E aqui estão os meus contatos aí na tela para você. Obrigado, gente. Tchau, tchau.